Obrigado porque o Senhor é bom. Somos imperfeitos, um povo imperfeito, mas um povo que tem o Espírito Santo habitando. E eu fico imaginando, Senhor, essa obra em nós, que começou por meio do Espírito Santo e vai ser completada até o dia de Cristo. Eu fico imaginando, Senhor, que esse é o maior milagre nas nossas vidas, porque estávamos mortos. E aí o Senhor decidiu nos chamar, enviou o Teu Espírito Santo para morar em nós, e tudo aquilo que o pecado causou, distorcendo todo o nosso entendimento do Senhor, agora o Espírito Santo de maneira milagrosa começa a trabalhar nas nossas vidas. Meu Deus, nos dá forças para entender isso dia após dia, que somos imperfeitos e estamos nessa caminhada buscando a maturidade no Senhor por meio do Espírito Santo. Pai, perdoa as nossas falhas, a dureza do nosso coração, traz de volta, Senhor, a alegria da Tua salvação na vida daqueles que perderam essa alegria, Senhor, e a força para continuar seguindo em frente, entendendo que vale a pena, Senhor, se esforçar em cumprir a Tua vontade. Nós Te agradecemos, pois reconhecemos que sem o Senhor não podemos fazer nada. O Senhor se faz presente aqui, meu Deus, nos dá forças, porque a alegria Tua é a nossa força. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Por que devemos, então, dedicar tempo ao estudo do caráter de Jesus? Tem uma banda aí que uma vez lançou um disco musical, e no disco tinha várias cabeças raspadas, carecas, raspadas, tinha um desenho em cada cabeça, e o nome do disco é Cada Cabeça é um Mundo. Estou falando da banda Timbalada. A Timbalada parece que em 1997, mais ou menos, lançou o seu segundo disco, e na capa do disco tinha várias cabeças, pessoas vistas de cima, e o nome do disco era Cada Cabeça é um Mundo. Porque a ideia da pessoa sem Cristo é que eu sou diferente, penso diferente, e as minhas consequências são diferentes na vida de quem quer que seja, porque eu sou diferente de outra pessoa. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e Deus veio trazer os chamados para a igreja, e quando eu falo igreja, é a eclesia, ou seja, chamados para fora do mundo, Deus disse, olha, são pessoas diferentes, mas com um propósito. Propósito, foco, Jesus, meu filho. O mundo está solto, cada cabeça é um mundo. Mas vocês não fazem mais parte do mundo, vocês são chamados para fora do mundo, e igreja significa isso, chamados para fora, porque agora vocês têm um foco, vocês têm um norte, vocês sabem para onde estão indo. Jesus, quando foi, antes de subir aos céus, ele se reuniu com os discípulos e disse, estou indo e vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, e ele vos fará lembrar de tudo o que tenho ensinado. Ou seja, Jesus é o nosso norte. Eu posso discordar de você, você pode discordar de mim, de muitas coisas pessoais. Mas o que nos une nessa caminhada é a busca pelo entendimento da nossa bússola, que é Jesus. Jesus é a bússola que aponta para o norte, que aponta para Deus, que aponta para a vida eterna. E se eu não compreendo o funcionamento dessa bússola, eu vou simplesmente dizer, olha, minha bússola é Jesus, mas vou ficar perdido. Por exemplo, meu celular ele tem bússola, acho interessante aqui, não sei como é que isso funciona, mas é interessante que eu movimento ele para um lado e para o outro, e a bússola está sempre apontando para o norte. Eu não entendo muito o funcionamento da bússola do meu celular, mas eu sei que ela está apontando para o norte. Agora imagine, Jesus é a nossa bússola, e eu não entendo o funcionamento dessa bússola. Você acha que a gente vai seguir para o norte sem entender o funcionamento da bússola que se chama Jesus? Não vai. Eu posso eu posso ter escutado falar de Jesus, mas eu preciso entender esse funcionamento. E como é que isso acontece? Olhando para Jesus e aprendendo sobre o seu caráter. Porque Jesus evidencia um caráter prático, e a Bíblia diz que eu tenho que seguir os passos dele, e isso molda o meu caráter. Se eu não faço isso e apenas professo, aí João diz, aquele que diz permanece nele, tem que andar como ele andou.
Irmãos, é fácil andar como Jesus andou numa igreja, e agora eu estou falando de espaço físico, onde todo mundo está bem vestido, está cheirosinho, está alegre, está cantando, está adorando, mas lá fora, se a gente não consegue aprender na igreja o caráter de Jesus, a gente chega lá fora, a gente começa a sair do norte. Sai do norte em casa, sai do norte no trabalho, sai do norte no meio da vizinhança. E aí a gente continua sendo rotulado como muitos rotulam. Ser crente como fulano, eu não quero. Porque aquela pessoa ela perdeu o norte. Aí aprendemos no nosso último encontro sobre o nosso chamado. No sentido de que Jesus, ele chama a muitos. Muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Aí estava conversando num papo rápido, nossa irmã Cris também me fez lembrar. Pastor, hoje as pessoas elas precisam entender a necessidade individual da salvação. É individual. A gente às vezes quer abraçar o mundo com a nossa salvação, mas se esquece de que a bússola, ela está gritando para todos. O chamado para todos, mas poucos escolhidos. Vimos também que isso envolve a nossa obrigação. O próprio João, ainda no capítulo 2, versículos 5 e 6, olha aí o que diz a sua Bíblia. Versículos 5 e 6, a parte final do versículo 5 e o versículo 6. Nisso sabemos que estamos nele, em Jesus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fé em Jesus como Salvador. E moldar o nosso caráter em Jesus. Hoje, abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 6. 1 Pedro 2, 6 e 7. 1 Pedro 2, 6 e 7. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque na nossa salvação, quando nós somos levados a Cristo, a gente começa a entender que Ele se torna precioso para nós. Jesus é precioso para nós. Meu filho, eu fico observando, ele está num desenvolvimento, está chegando naquela fase que muitos do mundo rotulam como a adolescência e chamam de aborrecência. É uma fase tremenda, todos nós passamos por isso, mas é interessante agora, como pai, observar essa mudança. É uma reviravolta realmente assustadora. A gente já passou por isso, mas a gente não se dá conta como isso acontece até observar os nossos filhos. E eu estou observando nele essa mudança. Eu percebia que ele valorizava alguns brinquedos. Ele tinha um apreço por alguns brinquedos que hoje ele já não tem mais. Ele desde pequeno, ele valorizava muito as caixas dos brinquedos. Bebezinho, quando ele ganhava o brinquedo, ele botava o brinquedo de lado e valorizava a caixa do brinquedo. Não queria saber do brinquedo, da caixa. Aí foi crescendo, a caixa foi ficando de lado, ele começou a entender o significado e a importância daquele brinquedo para ele. Foi crescendo mais, percebeu que para cada brinquedo tem um valor específico. E hoje, como essa fase de pré-adolescência, ele já não olha com os mesmos olhos aqueles mesmos brinquedos que ele ainda tem em casa, não quer se desfazer, mas ele ainda tem uma certa identificação com o brinquedo, mas não é mais a mesma. Isso chama a minha atenção e chama a nossa atenção, porque nas nossas vidas é assim também. Determinados objetos, coisas, bens materiais, a gente atribui um determinado valor. Eu não sei viver sem isso. Sem isso, se isso faltar para mim, olha, eu não sei como é que eu viveria, não sei como é que determinado tipo de pessoa vive sem isso. Porque é do ser humano atribuir valor a coisas. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e Pedro, escrevendo para aqueles irmãos que estavam sendo afligidos naquela região, ele diz assim, ó, 1 Pedro 2, 6 e 7. Pois isso, a minha versão traz assim, ó, pois isso está na Escritura, na palavra de Deus. O que é que está lá? Eis que ponho em Sião o quê? Uma pedra angular. Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha a característica ou características dessa pedra angular. Eleita e preciosa. A pergunta é, está falando de quem aqui? Quem é essa pedra? É Jesus. Pedra angular, pedra eleita e pedra preciosa. Aí a Bíblia diz assim, ó. Quem crê nela
não será de modo algum envergonhado. Você crê em Jesus? O diabo vai tentar te envergonhar, mas você, porque crê em Jesus, você não será envergonhado. Mas olha, é crer em Jesus e entender o Jesus que você crê. Está escrito, está registrado onde? Nas Escrituras. Preste atenção, pois está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular. Quem está falando? Deus está falando. Eis que ponho uma pedra em Sião, pedra angular. Quem é a pedra? Notou aqui a força do texto? Deus está falando de Cristo. A nossa mente não consegue processar porque Deus e Cristo é a mesma pessoa em essência, em poder. Mas a gente sabe que é uma triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está falando de Jesus e dizendo que Ele é pedra angular, que Ele é eleito, que Ele é precioso. É Deus quem está falando. Mas e vocês? Essa é a diferença. Por isso que casa com o que João está falando, irmãos. João está dizendo o seguinte, olha, não adianta você dizer que Jesus é bom, que Jesus é salvação, se você só falar e não andar como Ele andou. Você vai falar de Deus, na pessoa de Cristo, mas vai fazer diferente. Aí Pedro diz assim, ó, Deus, a respeito de Cristo, declara, Jesus eleito, Jesus pedra angular, Jesus precioso. Quem proferiu? Deus. Aí o próprio Pedro diz, para vós outros, portanto, quem? Os que credes, os que conhecem a bússola, o funcionamento, como é Jesus, quem é esse Jesus que transforma, vocês que creem, é o quê? Aí é que está a diferença. Uma coisa é Deus declarar a respeito de Jesus, isso é irrefutável, mas e você? Você declara que Jesus é precioso, é preciosidade? Porque se você declara que Jesus é precioso, assim como Deus, o Pai, declara a respeito do Filho, você vai viver como Jesus quer na palavra dele. Porque além de declarar, o seu amor por Jesus vem da alma, é profundo, é gratidão o tempo todo, é prática o tempo todo, você não é envergonhado, porque uma coisa é Deus declarar e você saber, outra coisa é você declarar sabendo e vivendo. Aí ele diz assim, ó, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Deus faz uma declaração, você faz parte de uma declaração, e também tem uma resposta à declaração dos incrédulos. Irmãos, quanto mais conhecemos a Jesus, mais vontade de seguir conhecendo vai ser despertada em nosso coração. Ah, pastor, isso me faz lembrar lá o que o profeta Oséias falou. Conheçamos e prossigamos. É dia após dia, porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero conhecer dele, mais eu quero aprender dele, mais eu tenho prazer em aprender dele. Irmãos, isso é tão sério. E olhe, quando eu falei, abri a mensagem dizendo que é difícil seguir, o desafio é muito grande de andar nos passos de Jesus, porque em pleno século XXI, cristãos contemporâneos estão perdendo o prazer de conhecer a Jesus. Está se tornando maçante conhecer Jesus. Os cristãos não estão tendo mais prazer em ler a palavra, não estão tendo mais prazer em orar, não estão tendo mais prazer em estar na igreja. Parece que precisam de um empurrão. O que falta é que algumas pessoas não têm um entendimento do que é real, do que é importante, do que é necessário. A gente não menospreza o sentimento das pessoas, a gente até ouve, a gente tem que ouvir. As pessoas têm as suas falhas, têm as suas lamentações, vai apontar o dedo, vai dizer, olha, eu não vou porque meu irmão é assim, eu não vou porque o pastor é assim, eu não vou porque fulano... E o que é que a gente faz? A gente ora a Deus, respira fundo, ensina a palavra na expectativa de que Deus, como a Bíblia ensina, concederá o arrependimento. Irmãos, por que isso? Porque se nós aprendemos nessa caminhada que Jesus chama, mas não chama
aliás, chama todo mundo, mas escolhe poucos. Temos uma obrigação. Conhecer a Jesus envolve um amor na prática que vai muito além de palavras e muito além de se preocupar com sentimentos. Vai através do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, no versículo 10. Porque o apóstolo Paulo, falando aos irmãos em Filipenses, mesmo por décadas, ministrando a palavra de Deus, sofrendo o que sofria o apóstolo Paulo, ensinando em amor, o maior missionário da história que conhecemos, mostra que Paulo, preso, ainda escrevia cheio de amor. Ele não se abatia e não desistia de escrever em amor, porque ele sabia, ele conhecia essa bússola que o norteava. Olha aí, Filipenses 3, versículo 10. A preocupação dele com os irmãos, os filipenses, era que esses irmãos, olha só, pudessem o conhecer, para o conhecer, versículo 10, e o que mais? O poder da sua ressurreição, e a comunhão do quê? Dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo, diante de tudo o que passou, ele entendia quem era Jesus, ele sabia a essência do caráter de Jesus e continuava escrevendo a respeito desse amor. Um amor que envolve sofrimento, irmãos. Mas esse sofrimento não muda nosso caráter para o mal, pelo contrário, nos amadurece. É em amor, em sofrimento, na caminhada, suportando, aprendendo, porque é fácil quando algo, ele mexe com os nossos sentimentos e a gente começa a falar das nossas dores, nossas dificuldades, mas quando a gente observa o caráter de Jesus e entende que isso faz parte da caminhada daquele que tem um chamado, que foi escolhido por Deus, que tem uma obrigação e que sabe que deve amar, não apenas de palavra, mas de atitude, entende que Deus não trabalha com acaso e cria, na verdade, tira oportunidades de cada situação. Você está vivendo um momento difícil no seu lar? Não sei. Saiba que se você ama a Deus, confia na pedra angular que é eleita por Deus, preciosa para Deus e preciosa para você. Se está passando uma dificuldade no seu lar, entenda, não é por acaso não. Deus não está sentado dizendo assim, eu queria tanto que a vida daquele meu filho e minha filha fosse abençoada. Olha, Deus não somente deseja, mas Ele fornece todas as ferramentas para que você seja abençoado no seu lar. Mas tem que entender que o amor que permeia a sua vida, ele muitas vezes vai gerar sofrimento. A gente precisa entender isso. Está passando dificuldade no trabalho, ou não está tendo trabalho, você já botou currículo, já orou, não está conseguindo? Deus não trabalha com acaso, no momento certo Ele vai abrir as portas para você, Ele vai abrir as portas para você, seja fiel no pouco. Irmãos, olha, eu posso me abrir aqui tranquilamente, muitos conhecem. Quando Deus me chamou em 2001 para o ministério, eu entrei no seminário em 2002, assim que eu entrei, na minha cabeça assim que me formar pastor, eu já vou abrir uma igreja, vou pastorear a igreja. Deus disse não. Eu só vim saber isso 5 anos depois, quando eu me formei. Que aí depois me disseram que teria que passar por um concílio. Eu nem sabia. Depois do concílio ainda ia ter um treinamento de vida, que Deus também não tinha me falado nada. Aí Deus disse, olha, você vai limpar banheiro, você vai limpar a igreja, você vai vender chaveiro, você vai vender caneta, mas faça da melhor maneira possível. Eu só aprendi isso na caminhada, irmãos. E no momento certo foi que as portas se abriram para eu fazer aquilo que Deus tinha colocado no meu coração em 2009, início de 2010. Entrei no seminário em 2002, me formei em 2005, passei no concílio em 2007 e só comecei a pastorear interinamente em 2010. Fizeram a conta aí? É tudo no tempo de Deus. Está difícil para você? Descanse no Senhor, mas faça a sua parte, da melhor maneira possível. Eu tenho relatos de pessoas e gente que me acompanha aqui, que diz assim, pastor, eu estava numa dificuldade tremenda,
Não que isso seja uma moeda de troca, você sabe, você que participa da Igreja Batista Esperança sabe. Pessoa dizendo assim, ó, eu estava numa dificuldade tremenda e numa pregação que o senhor falou, nunca vi a Igreja Batista Esperança enfatizar muito a questão de dízimos, ofertas, que é a obrigação do crente e tal. Você não fala muito, pastor, mas numa pregação que eu acompanhei, que o Senhor falou a respeito de que Deus ama quem dá com alegria, que é uma responsabilidade dos cristãos, eu comecei a honrar a Deus. Olha o que ele falou, comecei a honrar a Deus com um pouco que eu estava ganhando, mesmo desempregado. Deus abriu porta de trabalho para mim. A pessoa não é nem da igreja, Daqui a pouco a gente vai acompanhar, tem que acompanhar. Daqui a pouco vai acompanhando, vai vendo uma determinada quantia entrando. Meu Deus, o que foi que Deus fez na vida dessa pessoa que não tinha nada e hoje olha como ela está. Porque a gente pensa assim, ó, eu não tenho condições, então não vou fazer nenhuma força nisso. Aí quer que Deus abençoe. Está passando dificuldade? Honre a Deus, seja fiel no pouco que no muito Deus vai te colocar. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor filho, seja o melhor funcionário, com luta e sofrimento, porque o amor que permeia a vida do cristão é o amor, na essência, em Jesus. E se eu olho para Jesus e apenas falo dele, mas não vivo como ele, não espere muita coisa de Deus. Mas se olha para Jesus e abraça, mas abraça sim, como tem que ser. Pedro disse, Deus diz que ele é pedra eleita, preciosa. Mas vós outros, é preciosidade. Se é algo que você valoriza, Jesus você valoriza muito, faça o melhor para ele. Seja em casa, no trabalho, na vizinhança e principalmente na igreja. Cumpra o seu horário. Olha só, o nosso culto começa que horas pela manhã? 9h30. Lembra que começava antes que horas? Eu acho interessante, começava 9, aí algumas pessoas chegavam 9h10, 9h15. Aí começa 9h30, algumas pessoas entendem as dificuldades de muita gente, mas olha, coloque assim na mente, eu não vou atrasar no culto, eu vou chegar no culto. Pessoal que tem responsabilidade na igreja, olha, eu não vou nem dar ousadia para o pastor chamar a minha atenção, eu vou chegar no horário do culto e vou para a igreja mais cedo. Olha como isso é maravilhoso. Por quê? Não que você vai fazer pela igreja ou pelo pastor, é que você vai começar a entender que você tem um chamado, que você tem uma obrigação, e que o seu amor a Jesus, Jesus, é preciosidade na sua vida. Irmãos, tudo começa a mudar ao seu redor. Tudo começa a mudar. Deus começa a clarear a sua visão de uma forma que você diz, oh meu Deus, eu pensava tanto assim dessa forma, e agora Deus está mudando a minha vista, a minha visão. Faça isso, pague para ver e você verá as consequências em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai Santo, querido, obrigado Jesus. Obrigado porque mesmo em meio a muitas lutas, há uma semana, Senhor, de lutas para muitos, muitas dificuldades, muitas provas, a gente tem a oportunidade de estar na Tua casa de oração, meu Deus, em comunhão com os irmãos, sendo abençoado, Senhor, sendo ministrado por Tua palavra. Não somente isso, mas também o calor humano de poder olhar nos olhos dos nossos irmãos, poder abraçar, poder estar na Tua casa. Isso é tão bom, Senhor, traz uma força tremenda. É maravilhoso aos nossos corações, por isso que é bom, a Tua palavra fala que é bom congregar, muitos têm deixado de congregar, e isso não é legal, mas desperta, Senhor, o amor, a alegria, acrescenta, a gente sabe, o Senhor tem acrescentado aqueles que estão sendo salvos à Tua casa, a gente sabe disso, é no Teu tempo. O mais importante é a gente olhar firme para o Senhor, no partir do pão, na comunhão com os irmãos, como está lá descrito em Atos. Fazendo tudo isso, o Senhor acrescenta as pessoas à Tua casa, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente essa igreja, que seja um farol de bênção na vida daqueles que têm procurado uma saída, uma resposta. Que esta igreja seja um instrumento nas Tuas mãos. O Senhor venha usar cada membro, cada congregado para ser luz onde quer que esteja, Senhor. Entendendo, sem menosprezar, que é desafiador andar como Jesus andou. É desafiador demais, Senhor. Mas é proveitoso, é maravilhoso. Porque aquela simplicidade e alegria que há em Cristo acaba nos contagiando, e isso contagia a outros. Então, muito obrigado por essa manhã, Senhor, por todos que estão presentes aqui, que o Senhor trouxe com muita alegria. Mesmo um dia chuvoso, a igreja está muito bonita. Aqueles que não puderam estar, Senhor, desperta, traz a alegria dessas pessoas e o ânimo que só o Senhor pode dar. A gente pode pular, cantar, espernear, não vai mudar nada, Senhor. Se o Senhor não trouxer, se o Senhor não fizer,
não vai acontecer nada. Por isso que a gente descansa alegremente no Senhor, que é o Senhor quem vai trazer essas pessoas recobrando a sua alegria. Nós oramos, bendizemos o nome de Jesus. Amém e amém.